Olá, estudantes do quarto ano! Vamos dar continuidade às nossas aulas de História? Vamos voltar lá no primeiro capítulo, Primeiras Comunidades Humanas. E vamos dar início a partir da página 222. Abre lá e vem com a prof de novo. Vamos lá! Vamos voltar um pouquinho, recapitular o assunto sobre os primeiros seres humanos. Da pré-história, vamos continuar falando sobre a pré-história. Então, por volta de 2 milhões de anos, surgiu o gênero Homo. Lembram que a prof explicou lá na última aula? Homo, homem, ser humano. Olhem bem lá, gente, ser humano. Lembrem lá que o Homo não caracterizava só o homem, e sim homem e mulher. Ok, gente? Então, os vestígios mais antigos dos primeiros homos foram encontrados no leste da África. Lembram lá que a prof falou que a África é considerada o berço da humanidade? Então, pois bem, lá foram encontrados os primeiros vestígios, as primeiras ossadas, as mais antigas, os mais antigos ossos dos corpos humanos, certo? Lá na África. Existem várias espécies de humanos, várias espécies. Então, não vamos pensar assim, é homem, é tudo igual. Não, lá nos estudos da pré-história caracterizavam esses homens de forma diferente através do seu conhecimento, do seu desenvolvimento também, né? Então, a mais antiga foi o Homo habilis. Traça lá novamente. Nós vamos agora falar sobre a primeira característica desse Homo habilis. Ele recebeu esse nome por ter mãos habilidosas. Mãos habilidosas. Como assim, professora? Ele cantava, dançava? Não, ele não cantava, ele não dançava, mas ele possuía habilidades com as mãos. Ele foi a primeira espécie a construir ferramentas rudimentares, com madeiras e pedras lascadas. Então, ele foi o conhecedor desses instrumentos. Né? Olha ali na imagem ao lado que vocês têm, dele lascando pedras. Conseguem observar? Olha que curioso será que deveria ser esses instrumentos. Como será que eles usavam, gente? Diferente da gente, né? Hoje, pedrinha, a gente faz brincadeiras, é usado para construir casas, mas naquela época era primordial para a sobrevivência deles. Né? Homo erectus, homem ereto. Esse homem ele aprende a caminhar com os 2 pés. Parece uma coisa simples, mas para aquela época não. É um avanço. Né? Esse homem ele começa a caminhar. Então, ele com esse caminhar, ele cria mais velocidade e percorre maiores distâncias. Olhem bem. Não é mesmo? E essa espécie também domina o fogo. Eles sabem produzir o fogo através das faíscas, né? Das pedras com gravetos. E esse dominar o fogo é essencial para a sobrevivência desses homens do passado. Será que esse dominar o fogo os protegiam do perigo? Os protegiam de animais? Os protegiam do frio? E será, gente, que facilitou na alimentação? Porque antes de conhecer o fogo, eles tinham que comer, certo? Porque nós não sobrevivemos sem comida. Mas será que as carnes que eles comiam eram como? Crua? Sim, eram cruas. Mas com o domínio do fogo, será que eles não aprendem a cozinhar? Não como a gente, porque a evolução vai acontecendo aos poucos. Mas sim, aprendem de certa forma a cozinhar. Aqui nós temos o homem sapiens, homem sábio, olhem bem. E é a espécie a qual pertencemos, também surgiu no continente africano. Continente africano aí nos trazendo muitas informações sobre a pré-história, né? Muitas informações, olha que interessante. Os vestígios mais antigos datam 2.000 anos atrás, nos estudos da pré-história, 200.000 anos atrás, desculpa, que 2.000 nada, professora, 200.000 anos atrás, lá nos estudos, comprovam que essa espécie viveu, que chegou ao sul da Ásia e também, gente, reconhece esse nome aqui, ó,
chegando aonde? Ao Brasil, nosso país. Então, ele é caracterizado pela sua sabedoria. Ele começa a produzir o pensamento, ele se desloca de um continente para o outro e ele se espalha. E é aí que a humanidade e as pessoas começam a aumentar, porque ele vai se espalhando, não é mesmo? Olha o mapa da África lá, mapa político da África. E aqui no mapa político da África, lembra que eu convidei vocês para numerar junto com alguém da família de vocês? Lembram da dica que a professora deu? Que em alguns países africanos teriam mais números, seriam mais numerados? Lembram disso, gente? Viram que interessante? Viram lá na Etiópia quantos números, quantas espécies que lá residiram, que lá foram encontrados ossos, que lá viveram, que lá deixaram coisas para nos contar? Porque lembram dos vestígios, gente? Lembram das ciências que estudam a pré-história? Lembram disso? Então, agora, lá na página 224, vem com a prof lá na página 224, e vamos retomar as transformações dos primeiros seres humanos. Então, os seres humanos pré-históricos, eles se transformaram ao longo do tempo. Vamos tomar como base nós. Nós já vimos, através de alguns apontamentos que a prof trouxe para vocês, que eram totalmente diferentes. Gente, se a história se constrói, no futuro será que teremos mudança? Claro que sim. Como saberemos? Sei, porque as coisas ainda vão acontecer, né? Então, aqui acontecem as transformações físicas e as transformações também culturais, né? As físicas vai ser a diminuição dos pelos, olha lá, o aumento da altura. Lembra na aula passada que eu falei que eu sou baixinha, mas não como Lucy? O tamanho também do cérebro. Lembra que é um crânio achatado, com o pescoço alongado, diferente do nosso, naquela imagem lá que nós temos no nosso livro da Lucy? Então, nos tornamos diferentes. E também as transformações culturais percebidas pelo desenvolvimento das habilidades humanas. Lembra lá no Conversa Vai, Conversa Vem, aquele homem das cavernas com o garfo, com a faca? Hoje, se a gente vê um garfo e uma faca, é normal. Então, olha as habilidades humanas. Olha a tecnologia da qual a prof nomeou com vocês, que diferente que é, né? Hoje, temos celulares, temos nossas televisões, rádios, recebemos informações. Naquela época, não. Mas mesmo assim, o desenvolvimento das habilidades naquele período também acontecia, de uma forma diferente da nossa, mas acontecia, certo? Interessante, né? Para saber mais. Então, espero que vocês tenham lido na casa de vocês, dos nômades aos sedentários. Lembram lá? Nômades não tinham residência fixa. Eita, prof, engasgando com esse fixa de novo. Perdão, gente, eles não moravam no mesmo lugar. Eles buscavam alimento, eles caçavam, eles usavam daquele lugar para plantações, mas eles não ficavam lá por um longo período, não, certo? Quando eles retiravam do local que eles precisavam para a sua sobrevivência, saíam em grupos de mais ou menos 20 pessoas em busca de novas coisas que eles necessitavam para sobreviver, certo? Aqui também nós demos início ao período ou a idade da pedra lascada, que aconteceu por volta de 2 milhões de anos atrás. Lembra do homem habilidoso, Hábilis, né? Que já produzia ferramentas rudimentares? Então, para moldar esses instrumentos, ele batia uma pedra na outra. Olha lá o objeto ali, essa ponta dessa pedra que ele usava. Provavelmente para usar na pesca, na agricultura, enfim, no que ele necessitava, não é mesmo? Olha, o novo, baixou o RA, importante que você baixe o RA lá no celular do papai e da mamãe.
Tem várias curiosidades, várias informações lá, gente. Bem legal vocês fazerem isso, quem não fez ainda. Pede para o pai e para a mãe ajudar, tá bom? Então, esse ser nômade, ele sempre procurava se instalar próximos aos rios. Por quê? Porque precisava de água, né? Para sua sobrevivência. Então, ele não caçava. Ô, prof, como ele se alimentava então? Gente, ele se alimentava de grãos, de frutos, de raízes e de peixes. Eles já comiam a carne, mas essa carne era encontrada lá de animais que haviam morrido por morte natural ou de outros predadores que mataram aquele animal. Então, eles aproveitavam aquela carninha louca de boa e, ó, papavam tudo, certo, gente? Mas eles não matavam, eles não caçavam ainda, certo? Ah, importante também falar sobre eles, olha lá. Eles conheciam o fogo, mas eles não dominavam. Quando eles adquiriam esse fogo, eram por fatores naturais. Faíscas ou incêndios, raios encontrados na natureza. Então, eles conseguiam multiplicar esse fogo, mas não o que eles dominavam, certo? Com a lupa na mão, lá na página 226, certo? Fogo e o modo de usar. Leiam esse texto, que era a forma que os métodos que eles usavam para produzir esse fogo, que era extremamente importante, certo? E lá vocês vão trocar informações com alguém aí em casa sobre esse produzir fogo. Será que era uma tarefa fácil? Ah, hoje para nós é super fácil, mas lá no tempo da pré-história, será que era fácil ou difícil? Por quê? Por que será que era fácil ou difícil? Para que eles usavam o fogo, gente? Quais eram as utilidades desse fogo? Será que só iluminar a escuridão? Não, né? Olha como o fogo favoreceu aquele período. Aqui, na página 227, vamos falar sobre o período neolítico ou período da pedra polida, certo? Ele é nomeado dessas duas formas. Olha lá. Olha a imagem lá, né? Machados de pedra polida. Olha lá os machados que eles produziam. Lá. Aqui eles começam a dominar a agricultura e também a pecuária. Essas ferramentas vão favorecer esse desenvolvimento, essa prática, certo? E aqui eu vou convidar vocês para o dever de casa, certo? Vocês vão sentar com alguém, vão trocar informações e vão completar as frases corretamente, a letra A e a letra B. Em seguida, vocês vão ler as afirmativas aqui e vão dizer se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. E depois, as que forem falsas, vocês vão corrigir, tornando verdadeiras. Por último, vocês vão fazer a leitura das 3 imagens que vocês têm lá. E vão numerar de acordo com o surgimento dos primeiros seres humanos. Certo, gente? Nomeiem, olhem e ao lado coloquem uma característica de cada uma das espécies. Lembrem do que a prof falou e, se necessário, procurem mais informações no livro. Ok? A nossa segunda aula se encerra aqui. Até breve.